Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 3 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato para se inscrever aqui no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo para você uma imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem para, na sequência, clicar na opção de se inscrever aí gratuitamente no canal. E para que você possa receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão no seu celular ou no seu desktop, bem como informações relevantes e carteiras de ações, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, primeiramente, eu vou falar aqui do Ibovespa e depois eu passo ali pelos futuros, mini índice, mini dólar, e na sequência venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, CEMIG 4, RAPT 4, BTOW3, BBAS 3, GOL 4 e IRBR 3. Começando então pelo Ibovespa, dia estável, menos 0,03%, essa variação aqui pode até ficar positiva, porque está dentro do leilão de fechamento, mas ou seja, um candle de indefinição depois de uma pancada para baixo. Como está em cima de um patamar de suporte, o Ibov traz uma chance sinalizará uma chance de recuperação dessa forte queda que aconteceu aqui, parando em cima desse patamar aqui de antiga resistência, agora como patamar de suporte, se gerar a superação da máxima do pregão de hoje a partir do próximo pregão, ou seja, ao oscilar acima do 101.560, o mercado nos deixaria aqui uma primeira sinalização de se ter um processo de recuperação para o índice Bovespa. Num processo de recuperação do índice, vai começar a ter resistência mais relevante nessa faixa aqui de pontos, começando ali na casa de 102.782, mas se tornando mais relevante mesmo lá na casa dos 103.500 a 103.875. Seriam as resistências mais relevantes para o índice Bovespa. Se olharmos para o G60 do Ibov, por enquanto bem fraco aqui o movimento de subida, ou seja, o dia de correção, ficando aqui desse jeito, de maneira mais fraca, abrindo o próximo pregão até subindo e gerando, mesmo superando a máxima do pregão de hoje, se gerar logo na sequência um topo descendente, um candle forte fechando para baixo da média móvel de 13 períodos e uma perda de mínima na hora seguinte, aumentaria a probabilidade de continuar o movimento de queda, ou seja, um grande candle de baixo, um candle de correção e a chance de ter mais candle para baixo, apontando para testar efetivamente a região de suporte que chegou perto no pregão de hoje, 99.406 a 99.680 a 99.406. Indo agora para os futuros, gráfico de 60 minutos, mini índice já está até trabalhando aqui na alta de 0,39%, G60 está justamente fazendo aquilo que eu acabei de mencionar no Ibovespa, vindo aqui em cima da média. Se abrir o próximo pregão subindo, ainda vai ficar mais favorável para se buscar a operação na ponta compradora de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos. Fundo ascendente preferencialmente acima de quê? Acima disso aqui, ó. Você já abre subindo, recua, gera fundo ascendente para cima da região pelo menos de 101.355, interessante para compra. Se gerar fundo ascendente já acima também desse patamar, ainda mais interessante, ou seja, acima dessa região aqui de 101.650, mais interessante ainda para a ponta compradora, ou seja, fez aqui um indício de tendência de baixa e está se recuperando aqui para cima o mini índice. Logo, sinalizações de alta a partir desse momento, principalmente para o próximo pregão, acima dessa região que eu já citei, mais interessante para a ponta compradora. Se voltar para baixo desse patamar aqui, ó, se voltar para baixo desse patamar aqui, para essa região, para baixo dessa região de 355 a 101.290 e passar a proporcionar topo descendente, mais interessante para venda. Se vier ainda mais a queda mais forte para baixo desses fundos aqui anteriores, para baixo da região ali de 100.960, fica mais também para buscar a venda abaixo desse patamar topo descendente ou pivô de baixa. Que seria basicamente falar aqui que é a sinalização de um topo descendente no gráfico de 60 minutos ou no gráfico de 30 minutos, apoiando a operação de venda em prazos menores, como por exemplo o gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje apresenta aí uma forte queda de 1,03%, ou seja, o dólar confirma ali o fechamento para baixo, confirma a tendência de baixa, pivô de baixa e um fechamento para baixo do gap de alta, ou seja, se a gente projetar aqui esse pivô de baixa no dólar, fazendo a projeção de queda aqui desse pivô de baixa, fazendo a projeção clássica, primeiramente a gente tem aqui o objetivo já foi alcançado, um primeiro 61,1
8%. Como foi rápido a chegada aqui, aumenta a chance de poder vir a testar, não necessariamente no próximo pregão, mas nos próximos pregões de testar um segundo nível de projeção. Projeção clássica de 100% desse movimento anterior seria na faixa dos 4.054 pontos, onde vai passar por outra região importante de suporte. Essa região atual que está batendo o dólar é uma região importante de suporte. Essa região ali na faixa dos 4,90. Tirando até a questão do ajuste, a gente teria aqui o suporte e até mesmo de projeção na faixa dos 4,072. E aí o suporte torna-se mais relevante ainda justamente próximo disso, 4,079,50. Chegando aqui nesse nível, aumentará a chance de se ter algum repique de alta para o dólar desse atual forte movimento de queda. Gráfico de 60 minutos, movimento esticadaço para baixo, gera um martelo, gera aqui a formação de um fundo descendente, ou seja, um fundo contra a tendência, mas aumentando a probabilidade de se ter um repique de alta. Dentro deste contexto aqui, a operação que encaixaria melhor aqui seria o quê? Fundo ascendente, aqui é o gráfico de 10 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, seja neste pregão, mas provavelmente mais para o próximo pregão, visto que já está na última hora de pregão, seria mais para o próximo pregão. Pivô de alta ou fundo ascendente no gráfico de 10 minutos a favor do que? Desse movimento, gráfico 60 minutos de novo, desse movimento de recuperação, de correção. Não exige muito para cima desse movimento de correção no dólar, em termos aí de objetivo. Então seria nesse cenário atual mais para a ponta compradora. Se o mercado vem aqui para cima e gera algum sinal de topo descendente lá na média móvel de 13 períodos, volta a ficar interessante para se trabalhar na ponta vendedora. Ou mesmo se abre ainda caindo, perdendo aqui essa mínima, ainda daria para avaliar a possibilidade de buscar a venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos. Jogar aqui até no G10 seria basicamente volta para baixo de toda essa região aqui e gera sinalização de topo pelo menos abaixo de 4,088,5. Mas no primeiro momento está acabando mais de forma um pouco mais interessante para planejamento de operação na ponta compradora. Indo para compradores de day trade, tá? Indo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,07%, já saiu aqui do leilão. Então, mais 0,07%, uma recuperação em relação ao movimento de queda que já chegou a ter no dia ali de mais de 1,5% de queda. Está com a tendência ainda indefinida, independente se teve essa recuperação, tendência ainda, indefinida não, tendência de baixa. Tem aqui um pivô de baixa na Petro, que enquanto não gerar um retorno do preço para cima ali da média móvel exponencial de 3 períodos e desse gap de baixa, basicamente seria voltar para cima desse grande candle de queda que gerou o pivô para cima dos 27,26 e aí tem um gap lá de 27,36 e 27,51 como resistência. Enquanto não gerar algo mais relevante para cima dessa região aqui, a ação ainda continua apontando ali para um fechamento de gap aqui embaixo, apontando no sentido de ter uma tendência de baixa aqui. Lembrando, eu não vejo uma relevância tão grande ainda nessa tendência de baixa, visto que está ali no gráfico na média móvel, acima da média móvel 13 pesos, um gráfico semanal. E aqui, se essa ação fizer até um sinal assim, ó, de alta, fechamento ali para cima da média móvel de 13 períodos, que vem para cima desse fundo anterior e basicamente anulando esse candle, rompendo a máxima desse candle de alta, ficaria mais interessado em abrir até uma operação de compra na expectativa que fez um movimento de subida no semanal, faz um movimento de baixa e tende a gerar um movimento para romper esses topos anteriores. Indo agora para Vale 3 no dia de hoje, só para mencionar que a sinalização de alta que possa acontecer aqui na Petro seria na superação, a primeira sinalização de alta, superação da máxima do pregão de hoje, R$ 26,81. Eu só não abriria a compra por conta do tamanho do stop e a proximidade da zona de resistência dentro da minha metodologia. Seria uma compra contra a tendência, um risco um pouco maior nessa operação. Na Vale 3, um candle também grande, volatilidade grande nos dois últimos pregões. Fechou em alta de 0,75%, mas apresentando um candle mais de indefinição. Mas o papel segue se sustentando não só acima desse suporte que eu citei ontem, que fechou em cima, 45,10, como também uma região de topo ali anterior, que também foi citada na última análise. Então bateu nessa região, gerou um candle de indefinição, a primeira sinalização de recuperação do ativo, mesmo para o Ibovespa, superação da máxima, mesmo para o Ibovespa, mesmo para a Petrobras, superação da máxima do pregão de hoje, que é de R$ 45,81. Ao superar esse patamar, aumentará a probabilidade de se ter um repique de alta e o primeiro nível de resistência mais relevante é o fundo que foi perdido de 46,78 a 46,93. Próxima resistência, o gap de baixa lá na casa dos R$ 47,71,
relevância maior em termos de resistência. Então são esses dois níveis em termos de resistência para um possível movimento de alta no ativo, que seria um processo de correção de uma tendência de baixa de curto prazo nesse momento. Se dá uma olhada no gráfico de 60 minutos, ativo aqui apontando ali ainda com a possibilidade de gerar topo descendente no G60, que apoiaria mais a operação na ponta vendedora de day trade ou mesmo de curtíssimo prazo, de um dia para o outro, aí, tentando pegar um movimento de baixa no gráfico de 60 minutos. CEMIG 4, operação de venda no ativo ainda, seguimos dentro dela, queda de 1,06% no pregão de hoje. O ativo já chegou a gerar uma relação risco-ganho de 1 para 1, significa dizer o quê? Que o tamanho do stop que foi definido, ou seja, de 14,17 até o patamar aqui de stop, que seria ali na faixa dos R$ 14,41, essa diferença sendo projetada aqui para baixo, o tanto que já oscilou aqui já gerou uma relação risco-ganho superior a 1 para 1, que seria já um ponto, uma das alternativas de se trabalhar com stop já não sair mais perdendo, já gerou 1 para 1, já gerou o risco da operação, não sairia mais perdendo, é uma das formas. Mas seguimos dentro do ativo, o ativo fechou aqui um pouco abaixo de um nível de suporte anteriores, mas respeitou o último suporte aqui na faixa dos R$ 13,90. Segue dentro do movimento de queda e seguimos com o objetivo mais aqui na faixa dos R$ 13,69, ainda sem reposicionamento de stop. Qualquer mudança nesse posicionamento de stop a partir do próximo pregão, informarei dentro do canal DV Invest no Telegram, que você pode clicar aqui no izinho que tem aqui em cima e seguir os procedimentos para você também fazer parte desse canal. E receber, logicamente, todas essas mensagens de acompanhamento em tempo real das operações. Rapt 4, recomendação de compra no pregão de hoje, fechou aqui com alta de 4,84%, recomendação de compra mais aqui para o fechamento do pregão. Ativo está em tendência de alta? Não está em tendência de alta. Está dentro do contexto de tendência de baixa, mas com essa sinalização me chamou a atenção para arriscar uma compra nesse ativo. Por quê? Dando um zoom menos aqui no gráfico do papel, primeiramente olhando para o gráfico semanal, né? Movimento longo para cima, faz aqui uma tendência já indefinida no semanal, mas observe a média móvel exponencial de 3 períodos funcionando bem como suporte, o que pode desencadear aqui no ativo um rompimento para cima. E considerando aqui que está justamente num formato ali aqui de um triângulo mais simétrico, principalmente mais visível aqui, respeitando um patamar importante de resistência. Então, quanto maior o tempo que ela fica lateralizando mais próximo da resistência, vai aumentando a probabilidade de romper para cima. Então, olhando até para o mensal, né, que ela tem justamente essa resistência que vem lá de trás, que ela bateu, fez correção, bateu, aí está lateralizando aqui em cima, então vai aumentando a chance de poder furar essa região aí, fazer máxima histórica no ativo e seguir uma tendência de alta de prazo maior. E aí, por esse motivo, e considerando alguns pontos importantes aqui nesse fechamento, foi, primeiramente, depois de ter fechado um pregão para baixo dessa região, esse forte candle de baixo, para baixo de um patamar, que seria importante ter permanecido acima, como estava acontecendo aqui, e ter gerado sinal de alta até a partir desse patamar, como fechou aqui para baixo, ela voltar no pregão seguinte já para cima, é um sinal para mim, um rastro aí por parte dos compradores de força em cima do papel, por parte dos compradores, e por esse motivo aumentou a chance, no meu modo de ver, de ter algo para cima nessa ação, de se recuperar e até retomar a tendência de alta. Ela retoma basicamente a tendência de alta se romper esses dois topos, onde vai começar uma resistência mais forte na faixa dos 9,94 a 9,94 a 9,95, depois o ponto mais alto, R$ 10,04. Enfim, essa ação acima dos R$10 ela vai dar um indício maior de que aumentou a chance de poder realmente sair de toda essa região de resistência lá do gráfico mensal, do gráfico semanal. Então, por esse motivo, arrisquei essa entrada na ponta compradora. Então, ou seja, o papel volta a fechar acima dessa região aqui, de toda essa região, que seria a sinalização de alta, uma sinalização de fundo, só que sem uma tendência definida nesse momento. Stop da operação, entrada ali primeiramente por volta dos 9,73, fechou muito próximo dessa região, R$ 9,73. Stop da operação em 9,44, que é o tamanho da volatilidade do ativo. Isso gera o quê? Uma volatilidade média que está no papel na faixa dos 2,98% e objetivo na faixa dos R$ 10,31, alocando 17% do capital total. Então temos uma posição de compra e uma posição de venda em aberto aí neste momento no mercado. BTOW3, ativo que vai fazendo todo um processo aqui de lateralização, gerou ali um candle estável, já semelhante ao candle anterior. Uma das alternativas de entrada, superação da máxima desse candle. Qual o ponto negativo dessa entrada? É porque a relação risco-ganho aqui já para o topo é muito em cima, ou seja, porque o movimento é mais lateral.
Qual seria outra forma de entrada? Quando a relação risco-ganho, quando eu falo, é porque o stop ficaria abaixo da mínima desse candle aqui, o stop ficaria em R$ 46,84. A outra forma de entrada, rompimento de tudo, ou seja, sobe, gera algo semelhante aqui, poderíamos falar em termos de uma bandeira, e aí se romper tudo aqui para cima, que seria o rompimento de R$ 49,44, possibilidade de abrir uma compra, trabalhar com stop aqui embaixo ou abaixo da mínima do candle que romper, seriam alternativas interessantes de compra em cima de BTOW3, que vai permanecendo ainda com o seu movimento de alta do gráfico mensal, e no gráfico semanal também não perdeu ainda a sequência de mínimas ascendentes do gráfico semanal. Então esse é um ativo que pode trazer oportunidade de compra aí nos próximos pregões. BBAS3, destaque aí no dia, um dos destaques do dia, alta de 4,31%, e onde aconteceu a recuperação do ativo em cima de 2 fundos anteriores. Depois de um grande candle de baixa, a ação gerou um forte sinal de alta e algo positivo, né? Porque o ativo bate no suporte e fecha acima de um gap de baixa. A tendência de baixa do gráfico diário anulou, reverteu a tendência? Não, ainda não. Tecnicamente o ativo permanece dentro de topos e fundos descendentes. Ela vai anular essa tendência de baixa se voltar para cima desse nível aqui, ó, região de fundo anterior com esse topo anterior, ou seja, basicamente se voltar para cima dos R$ 46,21, anula a tendência de baixa. E é um patamar importante, né? Se eu olhar aqui para trás, ó, observe que é um patamar importante, é um patamar de um gap aqui de baixa, que virou resistência, que virou suporte, que virou resistência novamente. Então, essa ação, em termos de operação de swing trade, compra de fundo ascendente, o ideal seria fundo ascendente acima dessa região aqui, justamente da região dos R$ 46,12 a R$ 46,21. Então, acima dessa região, muito mais interessante para se planejar a operação de compra do ativo. Para quem está comprado no papel, comprou essa ação contra a tendência no patamar de suporte, primeiro ponto, depois dessa estilingada para cima, se você comprou aqui no suporte, eu não sairia mais perdendo. E podendo trabalhar com stop aí através de mínimas ascendentes do gráfico diário, a primeira seria trabalhar abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 43,61. Seguindo, vamos falar de Gol 4, que também teve um destaque bom no pregão de hoje. No pregão passado, que inclusive eu fiz análise dela aqui ontem, essa ação está dentro de uma tendência de baixa, segue dentro de uma tendência de baixa, com projeções de queda, só que a tendência de... Eu fiz uma análise especial desse ativo, tem uma análise especial também desse ativo aqui no canal. Basta pesquisar por análise especial Gol e vai aparecer para você. Ela está dentro de uma tendência de baixo curto prazo, está dentro de um viés de baixo, está dentro de um processo de correção do gráfico mensal, enfim, dentro de todo um processo de correção. Só que a tendência de longo prazo, a tendência no gráfico mensal é uma tendência de alta, que fez uma correção, gerou um movimento de subida. Que está fazendo a correção pode gerar um novo movimento de subida. Só que em termos de swing trade, que é um dos focos dessa análise, da análise diária aqui de fechamento, a ação ainda não trouxe a oportunidade para a minha metodologia de buscar a operação na ponta compradora. Eu fico muito mais interessado em buscar a entrada na Gol através de sinalizações de alta, conforme já comentado na última análise, acima dessa região, pelo menos ali na faixa dos R$ 34,11 a R$ 34,75. Acima dessa faixa aqui de preço, vejo com bons olhos o papel para se buscar a operação na ponta compradora. O que traz aqui de sinalização positiva nesse candle é que a tendência de baixa perdeu força. O ativo conseguiu em um único pregão superar as máximas dos últimos 4 pregões. Isso é um sinal de força por parte dos compradores. Agora vai ser muito importante nos próximos pregões que esse ativo permaneça acima dessa região de suporte, localizada aí na casa dos R$ 31,56 a R$ 32,05. Seria interessante e uma demonstração de força por parte dos compradores a manutenção do preço desse ativo acima desse patamar. Próximo nível de resistência para a ação, além da média que está em cima dela, é o gap, que começa em R$ 33,54 e vai até R$ 34,23. Depois vamos falar aqui por último de IRBR3, ativo que, deixa eu só ajustar aqui, que teve um evento corporativo em cima do papel, os dobramentos em cima do papel, e aí a gente tem aqui, até deu uma bagunçada no gráfico semanal, mas o fato que eu vejo aqui no gráfico diário que eu quero destacar é que a ação reverteu a sua tendência de alta de curto prazo para uma tendência de baixa. Então esse ativo aqui gerou o quê? Um topo duplo, que tem um padrão gráfico, que tem inclusive um vídeo de aprendizado aqui no canal, para que você possa entender esse padrão gráfico. Enfim, mudou a tendência de alta para uma tendência de baixa. E aí, fazendo a projeção de queda desse topo duplo,
que seria ali um processo de correção do gráfico também semanal, teríamos aí projeção de queda lá por volta dos R$ 34,51, seria a projeção de queda desse topo duplo, ou seja, pega aqui basicamente essa altura aqui, entre os dos dois topos para o fundo, que fica entre esses dois topos, e projeta aqui para baixo, região ali por volta dos 34,51 até um patamar de suporte na faixa dos 34,33, que seria o suporte mais relevante, abaixo do patamar que fechou aqui, que já era um nível de suporte ali, mas não funcionou, não parou aqui em cima desse patamar de R$ 36,17. Essa região de 36,17 a 36,27 já tende agora a funcionar como resistência e depois disso em 36,76. Para gerar algum sinal de enfraquecimento desse padrão que foi gerado nesse momento, que aumenta a probabilidade de queda, teria que fazer algo nesse sentido aqui, gerar um sinal forte para cima, como aconteceu na Rapid 4. Gerou um candle muito forte para baixo e reverteu forte para cima e trouxe uma expectativa, pelo menos um enfraquecimento da tendência de baixo e uma expectativa de retomada da tendência de alta. É isso que precisa acontecer aí com o IRBR3 para reverter essa probabilidade, que nesse momento é maior para baixo. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.